uma situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o banco de dados de DNA, a tecnologia usada pela Polícia Científica que pode ajudar na identificação de criminosos. A Lei 12.654 de 2012 institui a criação de um banco de dados com perfil genético a partir da extração obrigatória de DNA de condenados por crimes dolosos. Ela já existe há 7 anos, mas ainda não é usada na totalidade em todo o país. O banco de dados tem poucos cadastros, 10 mil perfis, e tem só vestígios, material coletado em cenas de crimes. O banco de DNA pode ajudar a reverter a grande taxa de impunidade no país. Hoje, boa parte dos casos não tem suspeitos. Inquéritos são iniciados sem prova material e há um grande número de amostras não processadas no banco. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 12 milhões de perfis genéticos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Eduardo Becker Tagliarini, presidente do Simpcresp, Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Por que o nosso banco de DNA ainda, essa lei não está em execução? A gente tem 10 mil perfis, né, e tal, já era para ter milhões. Como é que está a situação hoje desse banco de DNA no Brasil? Oi, Luciano. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite, poder estar tratar desse assunto com vocês aqui na TV Lesp, sobre isso, para poder estar expondo para a população a importância desse banco de dados que a Polícia Científica de São Paulo e de todo o Brasil está utilizando e tem trazido muito resultado. 10 mil, estamos falando desse ano, porque se eu te contar que em 2014, tá? No final de 2014, São Paulo tinha colocado apenas 580 perfis genéticos, é um número muito pequeno, né? Quando comparado com os 12 milhões. Você está falando de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro? Estado de São Paulo inteiro. Tá. Quando a gente fala está no estado de São Paulo inteiro, 580 perfis. E desses, meio de mais de 40 milhões de habitantes. Meio de 40 milhões de habitantes, imagina, é nada, né? E se considerar a nossa população carcerária em mais de 200 mil, é menos ainda. Que é a maior população carcerária do Brasil, né? Exatamente. A gente corresponde quase que 1/3 da população carcerária do país, ela está em São Paulo. Então, como é que surge isso? É criado a Lei 12.654 de 2012, ela trata do banco de dados, perfis genéticos, né? E depois, com o decreto de 2013, ela trata da regulamentação, como é que vai ser armazenado esses dados, quem é que vai cuidar, como é que vai ser feita a coleta, porque nós temos que lembrar, inicialmente, que nós temos a questão da privacidade das pessoas, né? Do sigilo. Então, esse banco de dados, ele não permite reconhecer, identificar as pessoas, traços psíquicos, perfis somáticos, ou seja, as características das pessoas não identifica, somente o perfil genético dela. O que é esse perfil genético exatamente? É o DNA da pessoa? Explica melhor para a gente, assim, então, para o pessoal em casa entender, porque eu estou com dúvida aqui, imagino quem está em casa também. Porque assim, é bem complexo realmente o assunto, porque a gente fala em DNA, a gente pensa em código genético, já pensa nas letrinhas. Citosina, guanina, timina. Adenina, exatamente, a gente vai pensando nisso. E é basicamente isso que a gente estuda, são a combinação dessas letrinhas, mas são de regiões específicas e regiões que não permitem identificar as características somáticas, ou seja, a cor dos olhos, estatura da pessoa. A única característica somática que ela permite identificar é o sexo, porque isso é importante, né? Para a identificação de um crime é importante. Então, a única característica somática que é identificado nesse banco de dados é o sexo da pessoa, e o sexo genético, né? Principalmente, porque se for um transgênero, a gente não consegue fazer essa identificação, porque passa a ser uma característica somática novamente, né? E isso vai ajudar em casos de estupro e quais outros casos? Isso ajuda em tudo. Se eu te falar que hoje, no estado de São Paulo, nós temos aí 285 casos que foram auxiliados com o banco de perfis genéticos, o que é esse auxílio? Ajudou a identificar o criminoso, tá? Mostrou que o mesmo criminoso cometeu vários crimes, então nós começamos a ter um criminoso em série, então você começa a ter o modus operandi dele, isso vai auxiliar muito a polícia, e também começar a ver que o mesmo criminoso, ele pratica um crime patrimonial e pratica um crime sexual, então isso aumentou bastante. Eu diria que hoje, no nosso banco de dados, acho que quase que 40% aí das soluções são vinculadas a crimes patrimoniais, uns 20% a crimes contra a vida, homicídio,
praticado ali e 30% relacionado a crimes sexuais. O restante são outros tipos de crimes. Esse, mais ou menos, hoje, como é que o DNA tem colaborado para a polícia na solução dos crimes. E, principalmente, onde que ele se enquadra? Não apenas na identificação do criminoso, mas em colocar inocentes que forem injustamente presos em liberdade. Então, nós tivemos aí o caso do Israel, né, que no Rio Grande do Sul ficou preso por 10 anos, porque a vítima o reconheceu como o autor do estupro, e, na verdade, após submeter, por exemplo, DNA, provou-se que o Israel não era o estuprador, e sim uma outra pessoa que estava presa por outro crime. Então, olha só como conseguiu inocentar um e não só isso, atribuir aquela conduta, aquele crime de estupro, a outro indivíduo que está preso, ou seja, vai responder agora por outro crime. Então, isso que é a grande importância do exame de DNA que nós temos. Então, assim, na questão do quantitativo, São Paulo começou em 2014 com 584 perfis genéticos incluídos. Isso incluía o perfil de material coletado em local de crime, ou seja, coletava uma mancha de sangue para identificar depois, um material coletado embaixo das unhas, um swab vaginal de vítimas de estupros, né? Então a gente coletava esse material e foi inserindo no banco de dados. Hoje, em 2019, a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez um convênio com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e injetou aí 5 milhões de reais para a compra de insumos, né, que são os nossos reagentes necessários para fazer os exames, e de um equipamento que automatizou a análise. Isso permitiu que hoje nós coletássemos 10 mil perfis genéticos, 10 mil coletas de DNA de presos condenados por crimes graves. Basicamente, estamos iniciando com crimes sexuais, né? E tivesse sido analisado. Hoje, nós temos inseridos no banco desses 10 mil detentos que tiveram material coletado, 8 mil perfis genéticos. Ou seja, saímos de 580 em 2014 para 8 mil perfis genéticos em São Paulo em 2019. Mesmo assim, ainda é muito pouco dentro do universo, né? Por que essa lei já tem 7 anos, ela, vamos dizer assim, ela não foi efetivada, ou ela não está... existe um número é muito menor, né? Mas diante aí, as pessoas teriam que fazer, a população carcerária teria que fazer esse perfil genético. Então, como que acontece? A lei prevê que vai se iniciar com os presos condenados, com o trânsito em julgado, né, que agora, inclusive, é tema Quantos condenados a gente tem hoje no Brasil? Hoje, aqui em São Paulo, eu vou te passar no Brasil, não vou lembrar agora, mas em São Paulo, nós estamos começando com 10 mil criminosos de crimes sexuais para este ano 2019. Em 2020, a meta é fazer mais 10 mil, tá? E depois é fazer os presos de crimes graves, vai chegar a 70 mil condenados. Se a gente pular para os crimes patrimoniais como roubo, passa para 140 mil detentos. Ou seja, é um número muito grande. Se a gente pensar que a nossa taxa de crescimento de detento é de 30% ao ano, ou seja, a perspectiva aí que desses 70 mil presos, a gente só conclua, tá, no final de 2025. E a pessoa pode se recusar a fazer esse exame? A partir do momento que ela foi condenada já, não pode mais. Isso não pode. E a lei já obrigou, né? Houve uma alteração em 2009 que passou a obrigar que aquela pessoa identificada civilmente, nos casos, quando o trânsito é julgado e vai ter auxílio na investigação criminal, ela será novamente identificada criminalmente, inclusive com coleta de material para exame de DNA, para inserir o dado dela no perfil genético. Falando aí, a gente citou os números dos Estados Unidos, aí 12 milhões, né? Sim. Isso dá mais ou menos, a população americana é em torno aí de 300 milhões de habitantes, isso dá em torno de 4% da população dos Estados Unidos. Se a gente for aplicar o mesmo caso no Brasil, 210 milhões de habitantes, vai dar aí 8 milhões e pouquinho, né? Sim. Quer dizer, por que em vez da gente ter 8 milhões nesse banco de dados, de DNA e tal, a gente tem 10 mil? Então, nós temos 10 mil aqui em São Paulo. Quando a gente passa a falar em Brasil, não é nenhum absurdo, a gente para em 31 mil. Dados de maio de 2019, tá? O outro relatório vai ser entregue agora em novembro de 2019, mas nós temos 31 mil perfis genéticos, o que inclui de todos os condenados que estão sendo coletados material,
de vestígios coletados em local de crime, de pessoas falecidas que não foram identificadas, tá? Também é inserido ali, de familiares que reclamam pessoas que desapareceram, nós temos o perfil genético ali inserido, né? Também para fazer esse confronto, ou seja, não é só de criminoso e de local de crime, nós temos também os não identificados e de familiares aí buscando seus parentes. Temos apenas 31 mil, como eu falei, a meta para São Paulo ano que vem é mais 10 mil, e lentamente estamos progredindo. O banco de dados americano realmente é 12 milhões, porque ele é mais antigo, tá? Nos foi cedido, acho que em 2012, disponibilizado aqui para o Brasil esse banco de dados, e cada estado ele vai aderindo voluntariamente. Até o final do ano de 2018, nós tínhamos aí 8 estados que não faziam parte ainda do sistema. 5 não faziam parte e 3 estavam em processo de migração, tá? De passar a fazer parte do sistema. Então também tem essa questão, tem que ter interesse do Estado. E qual que é o problema? Às vezes o Estado não tem recurso para ter um laboratório de DNA. É caro um laboratório desse? É caro. Quanto que está hoje? É caro. Vai depender muito dos equipamentos. Mas hoje, em média, assim, aqui é possível montar um com quanto? Assim? Hoje, aqui em São Paulo, para poder aumentar a nossa demanda, nós precisamos de 10 milhões de reais. Tá? Se nós tivermos um investimento de equipamento deste ano de 2 milhões de reais, foi o equipamento que foi disponibilizado, mais 3 milhões em insumos, nós precisamos hoje, para fazer a reforma do nosso laboratório, para poder ampliar o espaço e comprar mais equipamentos, 10 milhões de reais. Tá, mas para a implantação de um banco desse no estado, vamos supor um estado do norte lá, Roraima, Acre, Amapá, qual que é o custo, por exemplo, de uma implantação num local desses assim? Eu diria que em torno de uns 10 milhões de reais. Sim. Então esse valor não é, porque quando eu imaginei que era São Paulo, eu falei assim, não, aqui deve ser um pouco mais do que outros estados. Mas esse valor, então, é para todo lugar. É assim, é que vai depender muito do investimento, do nível de equipamento que você vai estar comprando. Né? E todos os equipamentos são importados, então tem a questão do dólar. Mas não tem um valor mais barato que esse, que isso realmente é custoso para o Estado. É custoso para o Estado, sim. Tem um valor menor do que esse? É possível? Talvez hoje começasse com 5 milhões de reais, talvez fosse o suficiente. Aí, por quê? Você primeiro tem que ter uma infraestrutura do prédio. Então eu estou pensando nisso também, já calculando. Tem que ter o prédio, o espaço para isso. Tem que ter bancadas, porque não é só o DNA. O que acontece? Nós temos ali, para evitar uma situação de contaminação, nós temos uma área que a gente recebe o material, esse material é verificado, depois ele vai para uma outra área separada, em que esse material ele vai ser processado. O que a gente vai fazer? A gente recebe, por exemplo, osso, uma mancha de sangue, um suave bucal, ou seja, que é basicamente, falando simplesmente, é um cotonete com células da bochecha, tá? A gente vai fazer a extração desse material, ele é feito numa determinada área. Aí a gente vai para um outro setor, que a gente vai ter que fazer o armazenamento disso. Nós precisamos ter freezers a menos 20 para garantir que essa amostra não vai se degradar, não vai estragar ao longo do tempo. Então tem que ter freezers de alta capacidade de refrigeração. Aí a gente vai para um setor que a gente vai preparar esse reagente. A gente prepara esse reagente, aí vai colocar na máquina, vai ser processada. E depois que a gente vai ver o resultado. Eu gosto às vezes de comparar um laboratório com uma cozinha. Então o que acontece? O que é a extração? É você vai no mercado e pega os ingredientes que você vai usar. A preparação da análise é você misturar esses reagentes, né? A farinha, o fermento, a água, o leite, os ovos, vai mexer. A reação, o que ela é? Você vai estar batendo na batedeira e depois o que é a reação em si? Você vai pôr no forno, onde vai assar. E depois, como que você avalia esse resultado? É quando você vê o bolo pronto. Então é isso que acontece no laboratório de DNA. Você tem todas essas etapas de identificação da amostra, a extração, a preparação e análise. E essa análise depois, nós temos que ter computadores também de alta eficiência, porque você tem o banco de dados estadual vinculado ao banco de dados federal. Então, cada ente federativo tem o seu banco de dados onde ele roda ali os seus detentos, tem informação. Essa informação depois ela é encaminhada para o banco de dados federal, onde é feito todo o comparativo. Foi aí que nós identificamos que um bandido, em 2015, um dos bandidos cometeu aquele assalto no Paraguai, que a Polícia Federal deu todo o apoio para o nosso país vizinho, ele também cometeu crime em Suzano, em 2013, um assalto a um carro forte. Como que a gente chegou nesses dois locais? Em ambos a gente conseguiu coletar vestígio biológico. Se me salvo engano, em Suzano foi sangue e no Paraguai também.
A partir daí a gente fez extração e chegou a esse resultado. Então, é um poder muito grande que essa ferramenta tem. Uma outra coisa, um outro caso interessante foi aquele assalto ao Banco do Brasil, aquele túnel cavado aqui. Foram identificados que haviam 18 pessoas, acho que ali dentro. Somente com a impressão digital. O túnel cavado aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, exatamente. Cavado aqui em São Paulo. Dessas pessoas que foram identificadas, somente uma foi através de impressão digital. É para você ver que a gente fala tanto de impressão digital, mas ela não é uma ferramenta que tem tanto benefício quanto o DNA. Né? DNA é muito mais certeza. É muito mais certeza e tem muito mais aplicação, porque a impressão digital é só ali na impressão digital realmente, né? E não é tão simples você conseguir uma boa impressão digital. Às vezes ela está parcial ali. Então, e nesse parcial, nesse borrado, a gente vai conseguir extrair DNA, que a gente chama de DNA Touch, que é da impressão digital. Ou seja, da própria impressão digital a gente consegue tirar DNA. Olha só Olha só, interessante isso. E importante. Uhum. Né, com isso. Por isso que é uma prova cabal. E aí a gente conseguiu identificar com o DNA a presença de diversas pessoas, porque nós encontramos materiais pessoais dele, itens de higiene, e conseguimos identificar que tinham, acho que 8 ou 9 pessoas ali dentro, diferentes, através de escova de dente, de casca de frutas, de copos utilizados, objetos por eles utilizados. Então assim, saímos apenas da impressão digital, que é difícil você estar obtendo ela, tá? Para uma gama de objetos ou alimentos que a gente pode estar recolhendo, que vai te fornecer DNA do mesmo jeito. Né? Exemplo, no outro crime cometido, a questão do roubo ao ouro no aeroporto de Guarulhos. Aqueles 700 quilos de ouro ali. Exatamente. O que aconteceu? Chegou-se que a equipe de pesquisa do Instituto de Identificação aqui de São Paulo foi chamada, acionada, embora não sejam peritos oficiais, foram aí acionados. Fizeram a pesquisa, contaminaram todo o local e não levantaram nenhuma impressão digital. Só que devia ter muito campo para DNA, que foi perdido. Por quê? Porque o local foi contaminado por eles. Foi mal manipulado. Sem a devida presença do perito criminal ali, que é o expert, é o especialista no local de crime, sabe qual é a ordem que os vestígios têm que ser coletados, acabou se perdendo, né? Esses vestígios. O Brasil é um país que tem uma resolução de crimes muito baixa se comparado a outros países do mundo, né? 2%. 2%. Aqui em São Paulo, 2% de eficiência. Pois é, né? Esse número já diz tudo, né? Se a gente tiver uma ampliação do banco de dados de DNA, a tendência de resolução de crimes é aumentar muito essa taxa, sair dos 2%? Aumentar. Por exemplo, em 2014, eu estava fazendo um levantamento estatístico, o índice que nós tínhamos 2.500 perfis inseridos. O índice de compatibilidade era de 2%, ou seja, aquelas amostras tiveram confronto com 2% de outros perfis genéticos de presos, de pessoas indigentes, de familiares, de vestígios coletados de local de crime. Hoje, em 2019, essa taxa aumentou para 10%. Ou seja, olha o quanto não houve disso. Aqui em São Paulo, eu vou te dar um exemplo como ela é extremamente fundamental e importante, principalmente para aqueles crimes que não têm suspeito definido ou que houve uma falsa acusação, né? Uma pessoa foi injustamente aí detida, foi falsamente reconhecida, né? Equivocadamente reconhecida como autor de um crime. Nós tivemos aqui um caso que houve na Zona Leste 7 estupros, né? Acho que chegaram até o mesmo 8. E estavam sem suspeitos. Aí apareceu um suspeito que estava preso na penitenciária de Aras por um outro delito, sem relação nenhuma. Fizemos a coleta dele. Essas vítimas, em 2012, passaram por coleta de material para inserir no banco de dados. Desses 8 estupros, 7 foram cometidos por esse indivíduo. Então, ou seja, ele estava preso por em Aras, e os outros 6 que estavam sem solução foram imediatamente solucionados. E um 8º delito que estava sendo imputado a essa pessoa não foi cometido por ele. Então, no mesmo caso, a partir de um único perfil genético, nós solucionamos 6 casos e inocentamos esse indivíduo de ter cometido o 8º estupro. Então, para você ver como é importante essa ferramenta. Tem outro caso interessante aqui em São Paulo ainda, que nós identificamos o autor do crime pelo DNA
do irmão dele que estava preso. Porque eram gêmeos idênticos. Então, um dos irmãos foi detido, foi preso por estupro, condenado, foi feita a coleta, e depois houve um estupro que foi filmado por câmeras de monitoramento, de segurança. A polícia olhou aquilo e falou, não, esse aqui é o fulano que está preso. E como é que ele ia estar preso? Poderia ser que ele assim estava preso. Através do perfil genético, viu que ele tinha um irmão gêmeo, e aí esse irmão gêmeo foi identificado, né, como sendo o autor e agora está sendo procurado. Né? Então, toda essa vantagem que o DNA tem de ser encontrado em todas as células do corpo, né? Então a disponibilidade dele é muito maior, ter uma auto-identificação. Né? O problema realmente que fica é o custo do investimento inicial dele. Né? Depois esse investimento se mantém, né? Se mantém, ele se mantém sim. Tá. Qual a importância, né? Acho que você já explicou isso muito aqui, do trabalho da polícia científica hoje no Brasil e por que não se investe como deveria se investir no trabalho da polícia científica? A polícia científica, ela, inicialmente, em diversos estados, inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ela era um departamento da Polícia Civil. E a gente vem de uma cultura em que a gente fala o quê? Quando a gente pensa em polícia, a gente pensa em viatura na rua, homem e arma. Nós estamos no século XXI. Nós temos que pensar em polícia de inteligência, em que você tenha resultado, bancos de dados de pesquisas. A gente vê isso muito nesse CSI da vida, né, nas séries de televisão, nos canais, e a gente não tem muito isso aqui hoje no Brasil. Não, hoje no Brasil não. Então, o nosso banco de perfil genético é incipiente, está começando. Nós temos um banco de dados de impressão digital, o WAFES, também, que está vinculado à Polícia Civil, mas como assim, tem surtido efeito? Tem trazido solução? Tem colaborado. Mas o poder dele acaba sendo menor. Por quê? Porque é mais difícil conseguir uma impressão digital. Embora a disponibilidade de acesso a dados de impressão digital é muito maior, né? Porque é o meio que foi elegido pelo governo para fazer a identificação civil dos indivíduos. Né? Então, todo mundo vai tirar um RG hoje, ele deixa sua impressão digital. Então, existe o banco de dados de todos. Enquanto o DNA, não. É somente daqueles que foram condenados, já em última instância, por um crime, ou então de vestígios encontrados em local de crime. Então, quando a gente compara os dois universos, um banco de dados com 44 milhões de pessoas identificadas aqui em São Paulo e um que nós temos agora 10 mil, e esse 10 mil já trouxe muito mais soluções, é um investimento que vai se pagar por si só e muito baixo para trazer segurança à população. Né? Trazer a credibilidade que a justiça e os órgãos policiais precisam ter hoje com a população. Que é saber que você, ao chegar numa delegacia, você apresentar, aquele crime vai ser solucionado. Aquele indivíduo ele vai ser realmente condenado, não injustamente, mas sim justamente, né? Com justiça, obedecendo todos os critérios ao direito contraditório e ampla defesa, né? Respeitados os direitos humanos dele ali. Ele vai ser condenado, com certeza. A gente está numa casa legislativa, né? Eu sei que tem essa lei aí de 2012, né? E ela está ainda, né, engatinhando aí, né? Quer dizer, você já tem aí um número substancial, mas é preciso ter bem mais e tal. O que é preciso, o que uma casa legislativa como essa aqui, a Assembleia, pode fazer assim para ajudar o trabalho aí da Polícia Científica? Eu diria investimento na Polícia Científica. Hoje, para este ano, nós temos aí 3 milhões de reais para gastar com reforma e construção. Como eu disse, nós precisamos de 10 milhões só para reformar, ampliar o laboratório de DNA. Então, deputados, eu solicitaria que os senhores fizessem emendas, investimento na Polícia Científica para isso. Eu vou fazer até o pedido aqui mesmo, aproveitando o programa, a oportunidade. Então, é isso que falta para nós hoje, o investimento na Polícia de Inteligência, que é a científica. O porquê? Ela baseia todo o seu trabalho no conhecimento científico que é desenvolvido nas universidades. Então, você não vai ter o conhecimento, a questão subjetiva, né? O depoimento das testemunhas, se basear nisso. Você baseia aquela prova material em algo alicerçado na ciência, que algumas teorias têm séculos de existência, né? Então, não tem como ser refutada facilmente no tribunal. Enquanto com o depoimento você pode levar a descrédito. E a perícia muitas vezes faz isso, principalmente em casos de estupros, quando ela mostra que a vítima ela se equivocou
ao reconhecer um indivíduo como autor do crime, ao fazer o exame de DNA e não encontrar o DNA daquele indivíduo ali, e sim de outro homem. Pois é, a gente tem casos de que a pessoa se equivoca, confunde. Isso é muito comum, né? Por que isso é muito comum, de uma maneira geral? Bom, como diz o ditado, todo gato à noite é pardo, né? O que acontece? Durante um crime, a pessoa ela sofre um trauma. Então ela está envolvida ali emocionalmente, então ela perde algumas noções, algumas percepções, né? E quando ela começa a descrever aquela cena, aquele indivíduo, ela vai colocar um pouco do seu subconsciente dali, da vivência dela. Então ela começa, o que mais lhe chamou a atenção, né? Então aí que vem a questão, por isso que acaba levando um reconhecimento, muitas vezes equivocado, uma descrição. E está naquele trauma, né? Às vezes a pessoa está usando um capuz, né? Às vezes ela fala, não, ela reconhece às vezes pela respiração, alguma coisa. Então, tem diversos fatores que influenciam ali na percepção da vítima e acabam levando ela a um reconhecimento equivocado, quando lhe é colocado um suspeito à frente. Tá certo. O que mais que a gente pode falar sobre esse banco de dados de DNA, né? Você falou de investimento, é preciso ter verba. E em relação à questão de pessoal, né? É preciso trazer mais... Eu sei que a polícia, de uma maneira geral, pede muito isso, né? A gente já fez outros programas aqui. É preciso colocar mais pessoal treinado, gente que passou aí por um treinamento, passou por uma especialização para trabalhar na Polícia Científica. Qual que é o déficit hoje de vocês? Como é que está a situação? Hoje, eu estive recentemente em reunião com o pessoal, com o departamento pessoal, com o diretor do departamento pessoal. Hoje o déficit é de 20% na Polícia Científica, de servidores. Não só de peritos, eu estou contando ela como um todo. Vocês são quantos? Perito criminal, nós somos 1.735 peritos criminais, somos pouco mais de 700 médicos legistas, acho que são 800 fotógrafos técnicos policiais que é um auxiliar do perito, né? Ele vai realizar a parte de fotografia do perito, 240 desenhistas que nos casos de acidente de trânsito, muitas vezes ele faz o croquis para a gente para poder fazer o desenho esquemático do acidente. E aí nós temos os auxiliares de necropsia e os atendentes de necrotério também, que vão auxiliar onde? No Instituto Médico Legal. Então hoje, uma grande defasagem que nós temos é de médicos legistas, tá? E fotógrafos também. O porquê? E nosso quadro é um quadro muito envelhecido. Nós ficamos diversos anos sem ter uma reposição de pessoal constante. Era muito espaçado. Então isso criou grandes hiatos e grupos de pessoas, né, de funcionários, que quando chegam no momento de aposentar, é o grupo inteiro. Você não tem uma continuação. E o déficit, então, que é mais de 1.000 profissionais aí? Próximo a isso. Tá. Próximo a isso, sim. Tá, eu diria que é próximo a isso. A questão dos peritos criminais, o que a gente precisa é depois da capacitação. Tá? A polícia científica, ela não vive também sem capacitação. Então, tem que ter um aprimoramento constante, porque a tecnologia evolui. Então, você tem que estar constantemente treinando esse profissional. E quando a gente fala colocar mais, a gente não consegue colocar mais se também não ampliar o número de equipamentos. Né? Então, assim, se a gente não tem equipamento, não adianta mais também ter pessoal. Então, é uma coisa que tem que ser conjunta, tem que ser casada. E aí, para pôr equipamento, você tem que ter mais espaço. Então, por isso que hoje, o investimento inicial, que a gente precisaria de 10 milhões aí, juntamente com a contratação de pessoal. Tá certo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença do Eduardo Becker Talharini, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. O programa de discussão especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar lá Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.